Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Marcos 9:32. O Evangelho de hoje, neste segundo anúncio da sua morte e ressurreição, Jesus quer preparar os seus discípulos, que irá morrer, mas irá ressuscitar. Este segundo anúncio, porque na primeira vez, depois da profissão de fé de Pedro, Pedro tenta demover Jesus deste sofrimento, da sua morte, e Jesus recrimina duramente Pedro na frente de todos. E agora, novamente, Jesus anuncia sua morte e ressurreição, e os discípulos, a primeira reação é de medo, de perguntar a ele o que significaria esta ressurreição. Porque a morte, eles sabiam bem, e tinham sido até recriminados, e tinham agora talvez um medo de serem repreendidos novamente, se tentassem demover Jesus. Na verdade, Jesus queria prepará-los, e eles começam então a discutir entre eles. No caminho para Cafarnaum de volta, eles começam a discutir quem seria o maior. Que pensamento então esses dos discípulos? Diante da morte iminente que Jesus já começa a prepará-los e da sua ressurreição, eles se voltam para esta vida, para o reino que Jesus estaria implantando. Na verdade, o reino de Jesus não é deste mundo, mas eles pensam que entre eles haverá um primeiro e que quem seria este primeiro? Jesus então vai colocar uma criança no meio deles, vai ensiná-los que quem quiser ser o primeiro seja o último, seja o servo de todos. Lá na paixão, diante dos discípulos já reunidos na última ceia, Jesus vai dizer claramente para eles que seria um deles que o iria entregar. E este seria Judas, aquele a quem o der o pedaço do pão molhado no molho, como Pedro pergunta a João. E Jesus responde desta forma. Então os discípulos começam a ficar tristes com o anúncio que agora Jesus iria começar a sua paixão. E eles ficam tristes, Jesus começa a consolá-los. Que depois da sua morte, Jesus estava voltando para o Pai, iria preparar um lugar para eles, que eles não deveriam ficar tristes. Na casa do Pai tem muitas moradas. Então, nesse dia de hoje, pensemos, meditemos sobre um dia da nossa morte. Um dia todos nós morreremos. Mas tenhamos a certeza que é este ensinamento que Jesus quer nos dar hoje. Que após a morte haverá uma ressurreição. É como Paulo disse, Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, vazia a nossa pregação. Mas Jesus ressuscitou como primícias. Todos nós ressuscitaremos com Cristo. E um dia estaremos com Ele na vida eterna, na casa do Pai. Deus te abençoe e até amanhã.